criação de layout usando o iframe. Eu criei uma pasta, tá? Chamada layout iframe. E isso é a questão mais para mim é separar conteúdos, tá? De, por exemplo, iframe, depois eu vou criar outra pasta para falar sobre um outro assunto. É para ficar mais organizado, mas isso aí é uma questão mais assim da gente estruturar melhor aí para não ficar misturando. Porque às vezes você vai procurar um conteúdo, você vai clicar na pasta, por exemplo, o iframe, o layout iframe, você sabe que aquele conteúdo tá lá. Mas é só uma forma de separar mais para não ter essa questão de ficar misturando esse monte de arquivo aqui, um monte de página dos conteúdos que eu já passei. Bom, eu vou salvar esse arquivo, usar aquela mesma sistemática que eu já comecei a falar para vocês, colocar ele como index.html. Ah, inclusive, ó, eu instalei uma ferramenta aqui, chama Você Live Server. tá, Oi. tá Ah, para peraí, usar. peraí, eu não compartilhei aqui, peraí, só um minutinho. Tá, beleza, eu instalei uma ferramenta aqui no Visual Code chamada Live Server. Qual que é a função dela? Essa função Live Server não que seja algo assim que seja imprescindível, né, para a gente fazer os testes. A hora que você instala ele, você pode, quando você estiver salvando o teu arquivo HTML, o navegador já está atualizado, não precisa ficar dando refresh lá. Eu instalei outro dia aqui no meu computador o Dreamweaver 2020, né, que é aqueles, vocês sabem que a Adobe ela disponibilizou para a gente instalar e eu estou usando muito ele agora porque para mim ele é muito rápido em algumas questões que eu preciso fazer até de resolver algumas coisas na parte de design, está mais rápido que usar o Visual Code. Não que o Visual Code não seja bom. Então depois eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Também, que algumas questões, por exemplo, como eu falei do formulário, eu não tenho como, aqui no Visual Code, tá? No preview dele, eu não consigo visualizar o formulário, a região que ele está sendo, a criação desse formulário, tá? Embora isso para mim, isso não tem problema de eu não visualizar, mas quando eu estou no aula, por exemplo, no laboratório, eu então mostrei ontem para uma turma da tarde, eu falei para eles o seguinte, ó, quando estou explicando inicialmente o formulário para os alunos, o aluno acha que cada caixa de texto tem que ter um formulário. Eu falo que não tem nada a ver isso, porque imagina que uma mesa, eu falo para você imaginar uma mesa, tá? Onde você vai colocar ali um computador, um monitor, um teclado. Você não vai usar uma mesa para cada um. Então essa mesa seria o quê? O formulário seu. E dentro desse formulário você coloca os objetos que você vai querer utilizar, como caixa de texto, como botão, como, enfim, calendário e outras coisas mais. Então aqui, ó, quando você coloca esse live server, automaticamente, ó, deixa eu fazer um teste aqui, ele acrescenta aqui, ó, o botão direito que você coloca na parte do HTML, ele acrescenta essa opção aqui, ó, abrir com live server. A hora que você fazer essa opção aqui, automaticamente o teu navegador vai atualizar quando você salvar. Se salvou no Visual Code, o navegador já está atualizado. Então é isso aqui, ó. Então qualquer coisa que eu fizer aqui agora, também já abriu o navegador e ele faz uma coisa igual o Dreamweaver, tá? Ele cria aqui, como o Dreamweaver faz, tá? Não sei se eles copiaram esse modelo do Dreamweaver, mas ele cria aqui, ó, esse endereço aqui, né? Que é um IP, né? Com um arquivo temporário, na verdade, que ele acaba criando, como se fosse um arquivo temporário. E aí aqui, ó, ele tem, ó, o endereço, né, como se fosse um servidor, tá? Aqui ele coloca a pasta do seu arquivo, né? Onde que tá a pasta do seu arquivo e o nome da sua página. Então, por exemplo, se você vir aqui no HTML
e você, por exemplo, vou colocar aqui apenas é uma coisa que o Bractus já tinha, tá? Já tem, eu uso o Bractus também algumas vezes, que é o Bractus, o editor estilo Visual Code, só que ele foi criado propriamente na época do HTML5, né? Para a gente fazer. Inclusive, quando você forma, você vai atualizando ele já vai. Você já clica na opção no menu dele, no menu arquivo dele, que é chamada também Live Preview. E aí ele faz o quê? Ele faz a atualização automática no navegador. Na verdade, ele cria, ele mesmo carrega o navegador e já faz as atualizações que tem que ficar. Vou colocar um título aqui mais básico, só para dar um Ctrl S. E, e ver aqui se está sincronizando, né? É que não sincronizou não. Agora foi, mas aí... Bom, tudo bem, isso aqui é um recurso que, para mim, ele não vai afetar de forma dinâmica na criação. Bom, eu vou, a partir dessa aula, então, eu vou começar a passar para vocês, tá? O CSS, eu vou passar o CSS inline, né? Inline não, interno. E depois eu vou utilizar com vocês o CSS externo. Então, a gente vai utilizar nesse modelo aqui, tá? Um exemplo para a gente fazer já primeiro uma divisão aqui do nosso layout. E depois eu vou estar usando o CSS para a gente personalizar essa questão, mostrando umas dicas para vocês, tá? Que a gente pode começar a utilizar usando o CSS. Então, é o seguinte, ó, eu vou criar, ó, lembrando o seguinte, ó, a semântica do HTML, quando eu falo semântica, tá? É a estruturação que é criada para a gente fazer as divisões, o layout, ou a estruturação de uma página. Qual modelo que você vai usar? Você pode usar por div, tá? Você pode usar um outro modelo que foi criado a partir do HTML5, que é umas tags próprias para você separar aonde é o cabeçalho da página, o cabeçalho que eu falo do corpo da página, tá? Onde você vai colocar as seções, né, do teu conteúdo, onde você vai colocar o teu rodapé. Então, todos eles têm um nome específico agora. Agora não, de alguns tempos para cá. Então, eu crio inicialmente, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. A minha div, eu falo que ela chama, por exemplo, cabeçalho. Mas eu já tenho uma tag já há algum tempo que não usa mais div, né? Nesse caso, a gente pode usar, na verdade, uma nova tag para especificar isso. Nós vamos fazer isso em um outro momento, porque agora a gente vai usar o formato tradicional usando as divisões, né? Usando a div aqui. Eu vou apenas colocar aqui, ó, cabeçalho, só para ficar, na verdade, já criada as divs, mas não quer dizer que esse nome vai ficar aqui aparecendo. Vou criar também aqui uma div chamada menu. Lembrando uma outra coisa para vocês, ó. Os layouts utilizados a nível de padrão para sites é na vertical, tá? Então, por exemplo, eles são de cima para baixo. Os layouts usados em portais, eles são na horizontal. Então, por exemplo, ó, se a gente for no site deixa eu ver até aqui, por exemplo, é que o Terra já mudou a forma dele fazer isso, mas, ó, o layout, esse layout aqui ele tá usando esse formato aqui, ó, das divisões sendo criadas um embaixo do outro.
Então, de primeira, eles eram utilizados no lado esquerdo. Para quem lembra, o site do Terra Antigo, ele tinha uma divisão do lado esquerdo aqui, que tinha todos os menus aqui. Então, esse formato é utilizado muito para portais, tá? Isso aí alguns anos atrás. Depois, com a nova estruturação de layout, eles ficaram basicamente todo nesse formato aqui, ó. Eu tenho uma parte inicial aqui, tá? Que é o meu, como se fosse meu topo, né? Depois eu tenho aqui alguns links. E aqui eu tenho já as divisões aqui, ó. Eu estou usando algumas ferramentas, né? A semântica da HTML aqui, ela já é no formato bem mais novo. Então, por isso que cada vez eu pedi para vocês fazerem aquela pesquisa para vocês verificar como que eram sites antigos, por exemplo, o Terra antes e o Terra hoje, né? Bom, isso não quer dizer que estaria errado de você fazer um layout com o menu todo ele, por exemplo, na vertical do lado esquerdo, né? Um item embaixo do outro, e do lado você coloca os conteúdos. Esse é um modelo que a gente pode utilizar também. Eu vou colocar agora aqui, ó, uma div chamada conteúdo. Bom, se eu vim aqui no navegador, ó, tá vendo? Já atualizou automaticamente aqui, tá? Eu tenho 3 divs aqui, mas qual que é o detalhe? Eu preciso formatar elas colocando tamanho. Então eu vou fazer o quê? Vou vir aqui antes da tag head, tá? Lembrando que todo CSS que fica interno numa página, ele é declarado antes do carregamento da própria página. Então ele carrega o CSS, né? Do cabeçalho aqui, e depois ele vai carregando o seu HTML. Então, o formato do CSS tradicional é style type, tá? Text/CSS, o CSS interno. No HTML5, se você colocar só style e fechar o style embaixo, está definindo o seu CSS já, tá? Então, o que eu estou dizendo para ele é o seguinte, ó. O meu tipo de estilo é um texto CSS. Então, o que é CSS? Cascading Sheet. Style, né? Então, traduzindo, folha de estilo em cascata. Por que folha de estilo em cascata? Porque quando eu mudo em um lugar, ele está mudando em vários. Ele pode mudar em vários. Por isso que chama estilo em cascata. Então, a gente vai fazer aqui um exemplo, ó. Então, eu criei aqui, ó, 3 divs, ó. Uma div chamada cabeçalho, uma chamada menu, outra conteúdo. No CSS, essa div, ela é declarada de que jeito? Eu não vou escrever div aqui, tá? ID necessário. Primeiro que no CSS, isso aqui não chama, isso aqui não é tag, tá? Porque a div, ó, aqui no HTML, ela é tag por quê? Porque ela tem um sinal de menor, ela tem o comando, né? E ela tem um maior que encerra essa questão. E aqui fecha a div. No CSS, como que eu faço para dizer para ele, ó, isso aqui é uma div? Então, o que eu faço? No lugar da palavra div, eu coloco o caractere hashtag. Então, aqui eu estou dizendo que é uma div. Então, não coloco aspa também, porque isso aqui não é a estrutura nesse caso, no CSS, não vamos usar div. E aqui, ó, para mim delimitar essa div colocando tamanho, como a gente já viu na outra vez, né? Eu abro chaves e fecho. Então aqui eu estou dizendo que a minha div cabeçalho está pronta. Agora o que eu vou fazer, ó? Para ver se ela tá legal, eu vou colocar, tá, uma cor. Vou usar aqui mesmo uma cor com o nome mesmo, tá vendo? Já tá, a div cabeçalho está beleza. Eu vou criar aqui, olha, também aqui, ó, a div menu. Vou
usar também uma cor. Eu faço isso para mim ver se tem algum, se não tem nenhum problema, tá? Na criação dessas divs, se não tá tendo, se eu não errei nenhuma coisa, só para me identificar as divs aqui já no meu código. Isso é apenas uma questão de então, ó, as 3 divs estão aí. Ctrl S, ó, estão aí. Então agora tá faltando é fazer o quê? Tá faltando eu determinar qual que é o tamanho dessas divs. Aí eu quero deixar um tamanho. E lembrando também para vocês, ó, se vocês analisar, ó, quando eu estou aqui no Chrome, por exemplo, todo navegador ele vai exibir o teu CSS de uma forma não padrão, tá? De uma forma não igual. Então, o que fala, mas existe? Então, como que eu vou resolver isso? Existe como resolver isso, tá? Tá vendo a margem aqui em cima, ó? A margem, ela tem, por exemplo, aqui eu vou colocar uns 3 pixels distanciando aqui, ó, o topo do início da minha div. Normalmente, para a gente compatibilizar isso com todo o navegador, a gente zera essas margens, tá? Tem o zero ela aqui. Eu zero ela aqui à esquerda, à direita, em cima e embaixo. Mas agora para nós não é o, assim, a gente não vai usar isso agora ainda, mas então agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou determinar o tamanho das minhas divs, tá? Depois essas coisas eu vou tirar porque é só para me delimitar o tamanho. Ó, eu vou usar a largura da div, eu vou dizer que ele vai ter um tamanho, tá? 200 pixels. E a altura do meu cabeçalho, eu vou colocar que ele vai ter 70 pixels. Por que 70 pixels? Porque normalmente o cabeçalho padrão, tá? O último utilizado, ele tem no máximo 100 pixels. Então, assim, mas eu posso usar um cabeçalho maior? Poder pode, mas lembra que se você começar a colocar cabeçalho de 200 pixels, menu de 100 pixels, o teu conteúdo vai ficar comprometido se você entender que essa divisão está sendo feita de forma que o teu conteúdo vai aparecer, ó, o cabeçalho aqui em cima, né? O teu menu e o teu conteúdo aqui embaixo. Agora, se você for usar o esquema que já hoje é muito utilizado, ele abre uma aba nova, isso aí já perde o sentido, porque você pode usar um cabeçalho, um topo aqui, um banner muito maior, tá? O menu, ele pode ser feito de uma forma diferente, não precisa ser desse formato que eu passei aqui, ele pode usar aquela questão que eu mostrei lá para você numa outra aula de forma mais sofisticada, né? Usando o recurso de você clicar, abrir uma lista, ou até em CSS, vai fazer um menuzinho bem chique. E o conteúdo ele pode ser colocado, tá? Algumas coisas aqui, como ele pode inclusive ser, se vocês já viram esses sites, vou dar até um exemplo aqui do Terra, que eles usam muito isso, ó. Quando eu clico aqui, por exemplo, num item aqui, ó, ele pode descer lá embaixo e buscar esse conteúdo. Isso aqui não é link com âncora não, tá? Isso aqui é um novo formato de busca interna do layout, onde você vincula o teu item lá de cima com o conteúdo embaixo. Tá? Nós vamos ver depois também como a gente pode fazer, tá? Eu clico aqui, por exemplo, no meu item e ele busca lá embaixo. É como se fosse uma âncora, tá? Só que não é necessário você usar aquele formato que eu expliquei para vocês lá, embora os nomes tenham que ser iguais, né? O link aqui que eu colocar curso, o nome que ele vai associar tem que ser embaixo também igualzinho. Bom, então aqui a largura e a altura eu já defini, tá? Menu aqui eu vou colocar, por exemplo, a mesma largura vou deixar todos como 1200, só que no caso aqui, da minha altura, tá? Eu vou usar ele com 40 pixels. Não, na verdade eu vou colocar 30. Depois eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, tá? Hoje ou talvez amanhã, para a gente complementar, formatar ele. E o conteúdo, pixel, e vou colocar também a altura aqui para mim não é tão importante. Por quê?
porque é aquela questão, a largura para mim, ela é interessante em determinar como que ele vai ficar no navegador. Até por questão de quando você for abrir ele num celular, a gente colocar algum recurso de responsivo, ele vai se ajustar. Agora a altura, na vertical, aí você vai rolando aí a tela, você consegue ver o conteúdo. Então aqui eu já tenho, ó, um layout feito, né, usando o Div, em que eu estou separando, tá, os meus conteúdos aí com essa forma. Agora eu vou tirar essas cores daqui, tá? Que era só para mim delimitar. Alguma pergunta por enquanto, tá dando para entender? Professor, Professor, e outra coisa. outra coisa. Bom, Ô, ô, professor, professor, oi. ali na div Ali que o na senhor dica que o senhor colocou colocou ID, Ó, ID significa assim, ó. Eu tenho que identificar essa div lá no meu CSS. Então, se eu não coloco o ID, ID vem de identificar, identificador, o nome que ela vai ter. Se eu não colocar esse ID aqui, eu não tenho como nomear essa div. Então, todas as vezes que eu quiser, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Isso aqui é com a div, tá? Então, vamos fazer um conteúdo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. P, tá? Aqui, ó, por exemplo, ó. Em construção, tá? Então, aqui eu coloquei a div P. Aqui embaixo, ó, eu quero fazer assim, ó. É, é, eu vou agora no CSS fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui, ó, então, ó, lembrando que cada div, ó, eu coloquei aqui o hashtag, né, que identifica como div, e o nome da minha div. Então, o nome da div tem que ser igual. Tá vendo? Eu selecionei aqui, ó, o Visual Code que ele fez. Ele veio aqui na página, no HTML, e também já selecionou o nome dela. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu criei aqui dentro do meu div conteúdo, eu criei dois parágrafos, tá? Para mim começar a colocar algum conteúdo aqui, tá? Vamos supor que eu vou ter esse conteúdo aqui por algum motivo. Agora eu venho aqui no CSS, eu vou criar, eu quero falar assim para essa tag P, ó. Tag P, eu quero que você tenha uma cor, esse parágrafo, eu quero que você tenha uma cor X, uma fonte Y. Então eu vou colocar, eu não vou fazer isso aqui. Por quê? Porque primeiro, como eu falei para vocês, ó, o HTML usa tag identificando de que jeito essa tag. Só de menor, só de maior. Bom, então eu identifiquei que é uma tag, mas lá no HTML. Agora, quando eu estou no CSS, esse P aqui, eu não coloco nada além dele. Ó. Então, P, ele é um elemento aqui dentro do CSS. Tá? Esse elemento é chamado de seletor. Depois eu vou montar um arquivo para vocês aí, tá? Explicando o que é um seletor, o que é uma div, tá? Eu vou colocar o exemplo tipo assim, ó, no HTML a div é declarada de tal jeito, no CSS ela fica de tal jeito. Então, o seletor, ele identifica aquela tag, aquela tag lá no HTML. Então, quando eu coloco o P aqui, estou dizendo para ele, ó, existe uma tag chamada P. Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Vou falar que esse parágrafo vai ter a cor, vou colocar aqui, ó. Então, ficou vermelho os dois.
Bom, beleza. Eu quero também que ele tenha, tá? Cor branca de fundo. Eu quero que ele tenha uma fonte. Vou usar aqui Courier New. Eu tenho aqui, ó, Courier New, Courier, Monospace. O que seria esses três grupos de fonte aqui, ó? Suponhamos que o computador do Bruno não tenha Courier New. O navegador dele, no caso, né, vai abrir, vai procurar quem? A fonte Courier. Caso não encontre a fonte Courier, ela vai procurar o Monospace. Caso contrário não tenha Monospace, vai pegar a padrão, que é o sans serif, que é aquela primeira lá, Arial, Helvética, sans serif. Existem alguns casos que você coloca a fonte que está no seu computador, uma fonte específica do seu computador, tá? Você não pode garantir que algumas fontes que não estão aqui vai abrir o navegador do usuário. É impossível ter essa certeza. Quando o desenvolvedor vai fazer, ele não tem uma bola de cristal para falar que o computador do Lucindo tem, o computador do Gabriel tem. Então, aí a gente envia a fonte lá para o servidor e através de um recurso no CSS a gente pede para ele abrir. Então aí você consegue fazer isso. Ou então você pede para essa fonte ser aberta online. Tá? Então aqui, ó, fonte fêmea, eu vou colocar Courier New. Olha lá, já colocou uma cor, um tipo de fonte lá no meu CSS. Só que um detalhe, eu não quero colocar esse. Eu não quero colocar aqui, ó, esse P em todos, tá? Esse P que eu coloquei aqui, eu quero colocar, por exemplo, nessa linha aqui, ó. Eu quero colocar, por exemplo, ó, uma cor aqui e aqui outra. Agora, como é que eu faço isso, ó? Aqui eu poderia fazer isso, ó. PID igual a texto 2. E, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Ele vai aceitar isso aqui, não. Deixa eu ver aqui. O CSS vai pegar esse aqui, tá? Deixa eu ver aqui. É quem não vai pegar. Então aqui eu vou mostrar para você mais para frente, ó, como que eu consigo pegar no seletor P só esse texto 2 aqui. Porque aqui, ó, eu chamei eu mudei o nome eu nomeei o meu parágrafo, colocando um ID para ele de texto 2. Então, quando eu vou no CSS, eu tenho como pedir para ele mudar só no texto 2. O P do B fica uma cor, o P de baixo fica outra. Então, essa é a função do identificador, do ID. Entendeu, Gabriel? Entendi, sim. Então, quando você quer separar vários P's ou vários H1, colocando. Só que assim, não tem sentido você começar a criar um P para fazer uma cor, outro P fazer outra. Aí o CSS fica. Nesse caso aqui não tem sentido fazer isso. Nós vamos ver depois, uma outra hora, como que eu pego vários locais, tá? Uma mesma tag, mas é para caso específico para isso. Bom, então aqui, ó. Vou tirar esse P daqui, tá? Não, vou tirar essa cor de fundo aqui, só ficou muito. Outra coisa, ó. Eu coloquei aqui, inclusive eu vou mudar essa cor aqui para azul e vou fazer o seguinte, ó. Lembrando que o que comanda todo minha página é o body. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em cima, ó, falar assim para ele, ó. Eu vou colocar o nome do seletor body, ó, body. Então eu vou dizer para ele o seguinte, ó, que a minha página, tá, vai ter
colocar aqui. É cor branca, tá? No geral. Então, isso aí fica com a página inteira, tá? A cor branca. Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, color. Ó, essa cor aqui é para a página inteira também. Então, eu estou mudando uma configuração geral, tá? Do minha página através do body. Então, o body ele tem preferência, né? Inicial para toda a página. Agora, quando eu venho numa tag P, no seletor P, e mudo a cor ali, eu estou mudando naquele P, tá? Mas se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, vou dar outro exemplo aqui, ó, eu venho aqui, coloca assim, ó, H3, acontece aqui, ó, o meu cabeçalho, ele obedece à cor de quem? Ó, para mim colocar uma cor no H3, o que eu teria que fazer, ó? Eu teria que vir aqui, tá? E mudar por aqui, porque o H3 aqui não tem como eu colocar aqui o H3 color, não existe isso. Então eu só mudo a cor do H3 quando eu vou no CSS, faria isso, ó. Ó, H3, tá? Aí eu venho aqui, por exemplo, ó, coloco ó, color. Lá, violeta. Então eu mudo aquela cor no H3 específico naquela situação. A introdução no CSS aqui para vocês, tá? Para vocês verem aquela questão de formatação usando o CSS. Eu para entender aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho a div, tá? É uma tag. O P, como é uma tag também, aqui é deixando de seletor, por quê? Porque a div, como ela tem um identificador, eu tenho que falar para ele que o cabeçalho aqui, ó, vai ter essa hashtag como identificação dessa div, tá? Agora vai ter um outro caso aqui, ó, eu coloco uma imagem, eu venho aqui e coloco o quê? IMG também, então eu estou dizendo que toda imagem que tiver aqui no CSS vai sofrer alteração de acordo com o que eu fizer. Mas a gente vai ver com mais detalhes aí de acordo com o passar das aulas. Bom, e aqui, bom, beleza. Agora aqui, ó. Vou criar um iframe, tá? Vou falar que ele chama principal. Pegar uma página chamada HTML como parte inicial, né? A gente vai carregar ela. Não quero nenhuma borda. É também um scroll automático. Eu quero que a hora que o conteúdo ultrapassar, ele cria uma barra de rolagem. Só que, bom, vou salvar aqui. Ó, não consigo encontrar o home.html, tá? Esse eu tirei daqui, né? Olha, eu tirei aqui. Isso. Vou ficar essa cor preta de fundo e branco. Bom. Bom, então eu quero. Então aqui ele não conseguiu encontrar, tá?
o meu cabeçalho, a minha página home. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma página nova chamada home. Vou mudar as cores aqui que tá horrível, né? Lente aqui, né? Bom, então aqui agora eu já tenho, ó, o meu cabeçalho, né? O menu e a minha homepage. Então a homepage é a página que ele está carregando. Só que aí, o que acontece? Se eu colocar algum conteúdo aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar uma imagem aqui, tá? Vou vir aqui na... Deixa eu pegar... Ó, olha o detalhe, ó. Como a gente já viu na aula passada. Então, o meu iframe está sem tamanho. Agora, o que que eu faço, ó? Eu poderia vir aqui no index e colocar aqui, ó. Colocar aqui um word wrap, tá? Poderia fazer isso aqui, ó. Edit, tá? 1200 pixels. Ctrl S. Ela resolveu o problema da largura lá. Ficou até aqui agora, ó. Aí eu poderia fazer também aqui assim, ó. Colocar, por exemplo, 1000. Pronto, resolvido também o problema da altura. Então eu tenho esse tamanho aqui, ó. Só que eu não quero colocar isso aqui no meu HTML, tá? Eu posso fazer o que, ó? Eu venho aqui, ó, coloco o seletor iframe, tá? Fala para ele assim, ó, o meu iframe vai ter 1000 pixels e a altura dele vai ter 1000 pixels também. Vou salvar, olha lá, ó, funcionou. Agora, se eu colocar aqui, ó, largura de 100 pixels, olha lá. Ou então eu posso fazer isso, ó. Posso colocar ele, que acho que eu não sei nem se vai ficar legal fazer isso, mas vamos colocar aqui. Vou colocar uma cor de fundo no meu iframe, ó. Então, só para mostrar para vocês, ó, que eu tenho, então, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha tag chamada iframe, tá? Que ela é para criar um quadro, aonde vai aparecer todos os meus links nesse quadro que está aqui, ó, nas cor cinza aqui. E eu tenho um seletor, tá? Esse aqui identifica o iframe, tá? Então, o iframe meu, Ô, ele vai lá na... professor, Fala, e Gabriel. se a pessoa quiser fazer dois iframes, ela faz um de cada dia. Aí o segundo ela tem que colocar ID. Então, aí, Gabriel, é o seguinte, ó. Se você estiver fazendo um CSS externo, o que é o CSS externo, ó? Você cria um arquivo chamado, por exemplo, lá estilos.css.
Aí você vai vir aqui, você não vai ter esses montes de CSS que tá aqui, ó, que não é nem legal fazer isso, tá? Você vai pegar todo esse conteúdo que tá aqui, ó, tirar daqui, você vai recortar daqui e colar num arquivo novo, tá? Só de CSS. Aí, se você fizer dessa forma, a hora que você chamar em algumas páginas o teu iframe, ele vai entender que o seu iframe nas 10 páginas que você tiver, ele vai ter essa configuração que está aqui. Agora, se por um acaso você falar assim, não, mas eu tenho duas páginas que eu não quero o iframe geral. Você pode fazer o quê? Você pode definir um iframe interno, tá? Como está aqui. Você pode nomear ele. Você pode colocar aqui, ó, o teu iframe, tá? iframe ID e o nome dele. Aí ele vai ter um nome lá no seu CSS. Então, nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos fazer isso mais para frente, que isso aí são seletor de ID, né, que a gente fala. Ele vai ter, por isso que eu não quero avançar muito ainda, mas eu tenho o seletor normal, tá? Que é o nome da tag, que está aqui, né? Que a tag está lá no HTML. Outro seletor aqui que identifica essa tag lá no meu HTML. Só que eu tenho um seletor de ID, que a gente vai ver isso aí mais para frente. O único que a gente colocou como identificador, essa div que a gente colocou aqui, como eu estou dando nome para ela, eu coloquei aqui, tá? O hashtag para identificar a div minha. Só que eu não coloquei a palavra div, tá? O próprio CSS entende que tudo que tiver hashtag refere-se àquela div que eu acabei de criar. Essa é a questão. Vocês têm para entender aí o que eu falei. Deixa eu ver aqui se tem. Bom, então ó, eu configurei meu iframe, tá? Com essas questões aqui. Inclusive, tem algumas coisas no CSS, como o texto área lá do HTML, que eu só consigo mudar algumas características dele se eu estiver usando CSS. O HTML não deixa fazer isso. Bom, então, ó, o iframe já defini ele, tá? Eu vou colocar aqui o branco mesmo, por questão até de... Eu assim, mas por que você está achando branco? O padrão dele não é branco? Bom, se uma hora eu resolver mudar a cor do iframe, eu já sei que o background color muda a cor, tá? E aqui eu estou dizendo para ele que a cor está definida como branco. Eu posso mudar a cor em qualquer elemento que eu tiver, no P, no iframe, né, que é o seletor. Bom, deixa eu ver aqui como ficou, tá? Bom, beleza. Agora vamos vir aqui então. É o menu, tá? Bom, criar um menuzinho aqui. Vou chamar ele de home, né? Sobre produtos, contato. Ctrl S. Ó, já criou o menuzinho meu aqui. Só que tem um detalhe, tá? Eu quero centralizar, tá? Todo esse conteúdo aqui, ó. Tá vendo onde que ele tá? Ele tá começando do lado esquerdo, terminando aqui, ó. Eu não quero isso, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar os links aqui, vou dar até Enter aqui, ó. Fazer assim, tá? Vou vir aqui e fazer assim, ó. Meu link tá criado.
beleza. Então agora é o seguinte, ó. Vou mostrar isso aqui de uma forma assim mais clara para vocês entenderem, ó. Eu vou vir aqui no meu menu, eu vou colocar uma cor aqui, ó. Ó o que aconteceu, ó. O meu menu, ele tá... eu vou centralizar ele, só que ele tá na parte superior dessa div aqui. Eu vou aumentar até um tamanho um pouquinho aqui, ó. Ó como é que ficou, ó. Ó como é que tá aqui, ó. Eu não quero que fique tanto na vertical como na horizontal, eu quero que a minha div menu, ela fique centralizada. Então eu vou colocar aqui, ó. Ó, Paste Align. Vou colocar centro, tá? Então o que acontece, ó. O meu menu ficou no meio, ó. Meus links, né, ficou no meio. Só que eu não quero que eles fiquem... eu quero que ele fique também na horizontal. Além de ele ficar na horizontal, eu quero que ele fique também na vertical, que é do topo aqui, em ser superior até o topo inferior. Agora, como que eu posso fazer isso? Não tem um comando no CSS que alinha ele no centro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Bom, deixa eu ver aqui primeiro, tá? Bom, na verdade eu vou mudar isso aqui primeiro para vocês entenderem, senão vocês não vão entender o que eu vou fazer, tá? Vou colocar aqui, ó. Margem, tá? Margem é uma propriedade do CSS que faz com que eu distancie um elemento, né? Uma tag de um local. Por exemplo, margem left 2.20 pixel. Olha lá, ó. O meu menu ficou 20 pixels mais para lá. Vou salvar aqui. Ó, tá vendo? Ficou mais para direita um pouquinho. Eu vou inclusive diminuir aqui a largura, ó, só para ficar mais claro aqui o que eu vou fazer agora, tá? Ó, meu menu foi 20 pixels para direita. Eu tenho aqui, ó, margem à direita. Eu quero colocar 20 pixels também. Então ele veio 20 pixels para direita. Eu vou, inclusive, colocar aqui, ó. Não vai ter muita influência porque já tá. Vou colocar aqui, ó. Para direita. Direita não vai influir muito não. Eu vou colocar aqui, ó, margem top, tá? Ó, eu quero que ele desça 50 pixels, ó. Olha lá, desceu 50 pixels. Porque muitas vezes, ó, eu tenho um objeto aqui em cima, que nem um menu, ó, o cabeçalho. Só que eu vou colocar uma cor aqui para ficar ainda mais interessante da gente ver tudo isso. Ó, o meu cabeçalho, olha a distância que eu dei aqui, ó, da div, tá? Do cabeçalho até o menu. Eu dei uma distância topo, quer dizer, parte superior. Eu posso também colocar, ó, margem bottom 30 pixels. Só que aqui acho que não vai dar. Deixa eu ver aqui que eu não reparei, peraí. Vou colocar aqui 100. Ó, tá vendo? Tá descendo, ó. Então eu tô descendo meu conteúdo, ó. Ó, tá vendo? Ó? Isso aqui, você vai falar, mas por que você faz isso? Porque eu tô alinhando meus elementos, tá? Para eles terem um posicionamento de acordo com o que eu achar melhor. Só para vocês entenderem, tá? Isso aqui a gente vai fazer de uma forma mais dinâmica mais para frente. Só para vocês entenderem, ó, que eu tenho a margem à esquerda, tá? Margem superior, distância, margem inferior e margem à direita. Só que agora, o que eu quero fazer, ó? Eu quero dar uma margem interna. O que é a margem interna? A margem interna dentro da minha div. Vocês lembram? Vamos ver se vocês vão lembrar, tá? Vocês lembram dessa propriedade aqui, ó? Da tabela?
Não, professor. Não? Ó, o cell page da tabela, o que ele faz? Ele pega um conteúdo interno, ele dá um espaçamento. Vamos imaginar o seguinte, ó, você tem uma mesa, tá? Você quer fazer o quê? Você quer pegar, por exemplo, o teclado teu, você quer dar uma distância do teclado maior onde está o teu CPU. Então é espaçamento interno. Agora, se você falar assim, ué, mas e se eu usar uma margem? Não, a margem seria assim, ó. Eu tenho minha mesa num lugar lá. Só que a mesa está ficando muito em cima da porta. Então eu afasto essa mesa, eu estou dando uma margem nessa mesa de tanto centímetro. Então, qual a diferença do margem e do page? O page é o espaçamento interno do elemento. O margem é o espaçamento externo. Então, tudo aquele que faz parte de fora é o margem. Tudo aquele que faz parte interior é o page. Então, vou mostrar aqui, ó. Se eu fizer isso aqui agora, ó. Page top 2.10 pixel. Olha lá. O texto desceu um pouquinho. Se eu colocar page bottom. Lá. Só que tem um detalhe, tá? Como eu mexi com a parte de distância superior e a parte inferior, eu teria que diminuir aqui, ó, para 20. Por quê? Senão fica esquisito, tá? Eu aumentei muito a minha div com o page, então agora eu consigo centralizar, ó. Então vocês têm para vocês entenderem, ó. Ela tinha 40 pixels de altura. O que eu fiz? Eu dei 10 pixels de espaço interno na parte superior. Eu dei 10 pixels de espaço interno na parte inferior. Aí, 10 e 10, 20 com os 40 que estava, deu 60. Então, o que eu fiz? Se eu quero 40 o tamanho da minha div, eu diminuo aqui de 40 para 20, então fica 20 aqui, 30 aqui, mais 10, 40. Entenderam esse cálculo aqui? Entendi sim, professor. E aí, ó, eu faço isso aqui, ó. Text align, center. Olha lá, eu centralizei o texto na largura da div que eu determinei. E também na parte superior, ó, você vai ver que tem 10 pixels em cima, 10 embaixo. Então ficou basicamente no meio. Agora, só para vocês entenderem a diferença, ó. Então, margem é externo, page é interno. Não se preocupe com esses nomes, tá? Que isso aqui, a partir de agora, nós vamos usar em profusão, quer dizer, bastante, quando a gente quer alinhar um elemento num determinado local. Eu vou tirar aqui os margens, porque eu não vou deixar eles aqui, porque é só para explicar para vocês. Então, ó, agora, falta só determinar aqui a minha largura, né, 1200. Então, por exemplo, ó, fiquei com o meu cabeçalho aqui em cima, né? Ó, o meu menu ficou aqui, centralizado tanto na parte horizontal como vertical. Eu posso também tirar esse sublinhado do link, tá? Isso aqui nós vamos fazer uma outra vez aqui, que eu quero passar por partes para não ficar muita coisa numa hora só. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Por enquanto tá ok. O Leonardo hoje tá calado, hein? O Luciano também. Mas tudo bem, para eu ver se vocês estão entendendo aí, tá? Ó, uma outra coisa que eu vou pedir para você, eu vou adotar hoje como prática, tá? Porque assim, hoje eu dei aula, por exemplo, lá na ETEC, tá? Que recomeçou as aulas lá e de forma online também. Então, como lá, por exemplo, tem duas aulas de uma matéria, depois que nem escola tradicional do estado, né? Fundamental, médio, essas coisas assim. Então eu tinha que sair de uma aula e para outra tal. Então o que acontece? Às vezes eu tenho 3 aulas com uma turma, então como é que eu fiz com eles hoje? Ó, na verdade eu faço isso com vocês também, tá? E eu fiquei online e passei uma atividade, expliquei para eles como eu estou explicando para vocês, e depois eu falei para eles, ó, tem um exercício para vocês fazerem.
Só que lá vai valer nota, porque eles têm questão daquela coisa de tirar, tem que dar tal nota, né, para no bimestre, né, vamos dizer assim. Vocês também têm uma nota de participação, de interesse, mas não quer dizer que com isso, se um fez uma coisa e não ficou legal, eu vou lá, poxa, isso aqui eu vou dar uma nota menor para ele, porque na verdade vocês têm apenas aquela questão da gente fala, ó, ele teve uma compreensão boa nessa atividade, mas o outro teve uma compreensão parcial. Aí a gente vai trabalhar com esse parcial para a gente melhorar, como a gente fez já. Algumas partes assim que eu no Zap mesmo, às vezes o Bruno me procura por e-mail, pro o Gabriel, né? Um de vocês me procura e eu tô atendendo vocês porque a gente poder auxiliar vocês até fora do ambiente da aula, porque eles falam lá que a gente não deveria estar usando o espaço que não é da aula para de repente tirar uma dúvida. Mas como eu faço diferente com vocês, tá? Eu deixo esse tempo de 1 hora de online. Depois das dúvidas vocês podem me perguntar que eu respondo. Mas hoje eu vou fazer assim, eu vou pedir para vocês, se vocês acharem melhor também, né? Se falar que do modo que eu estava fazendo antes tá ok, a gente usa esse sistema também. Porque na verdade, assim, eu quero tentar facilitar para vocês da melhor forma possível. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, então, ó, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou fechar aqui, eu quero fazer um outro teste aqui. Para mim fazer uma comparação. Ah, tá. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, ó. Que eu falei que eu ia mostrar, acabei não é nem aqui. É isso que eu queria mostrar. Veja bem, ó. Lá naquela opção que eu falei para vocês, ó, do botão direito aqui, tá? Abrir com Live Server. O que a gente percebe aqui, ó? Não, funcionou, beleza. Só que o que ele fez com a largura da minha palha? Ele colocou como total, tá? Embora ele tenha colocado 1.200, 1.000. Só que agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, como que eu faço para deixar esse site no centro, tá? Eu quero que o conteúdo fique não alinhado da esquerda para ele, mas ele fique no meio. Aliás, ele fique distribuindo do meio para as laterais. Mas antes disso até, eu vou abrir aqui para vocês verem, ó, o Dreamweaver. Só para ver, assim, se vocês acharem legal, vocês instalar, até eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no Visual Code, ó. Eu vou criar aqui, ó, um novo site, tá? Vou colocar aqui, ó, layout, iframe. E aqui a parte do site local, eu vou clicar nesse botão aqui para mim buscar onde que está esse site. Pronto, seleciono a pasta e salvo. Pronto, agora eu tenho aqui, tá? Vou fechar aqui as abas que estavam aqui abertas. Agora eu tenho aqui, ó, index, tá? Ó, eu tenho o modo de código, dividir, designer. Então aqui, ó, quando eu faço uma mudança aqui, deixa eu pegar aqui o home. Estou mostrando para vocês, tá? Não quer dizer que é para vocês usarem isso já a partir de agora. Vocês podem, o home page, eu dou um enter, que é o que ele vai fazer, ó. Eu dei um enter aqui. Olha o que ele fez no código, ele criou um parágrafo, tá? Nossa, mas isso aqui é muito bom. Tá, mas se você usa o Dreamweaver já de início, você dá um enter e cria um P aqui. Você não vai se perguntar o que é esse P aqui? O que é esse código aqui que está aqui dentro, ó? Então, se eu vão dividir aqui, ó, mesma coisa, ó, eu venho aqui, ó, faço isso, ó.
página em construção. Só para vocês os editores que a gente tem, tá? Você vem aqui, tá? Selecionou a página em construção. Itálico. Olha lá, ó, colocou deitado. Olha lá, o que ele fez, ó. Colocou o em automático, ó. Então, o Dreamweaver é um editor de HTML antigo. Eu uso ele desde a versão 3, tá? Isso na década de 90 já usava ele. E quem migrava para o Dreamweaver tinha muita dificuldade porque o Dreamweaver ele tem muita ferramenta. Se você vir aqui no menu inferior dele, ó, você tem um monte de ferramenta. Você tem jQuery, você tem Bootstrap que nós vamos usar. Você tem a questão de criar modelo para o teu site. Tem muita coisa. Ele usa painéis. A Adobe usa isso, né? Ele era da Macromedia, né? Há um monte de anos atrás. A Adobe comprou. Então você tem aqui também uma opção chamada dinâmica. O dinâmica é o Live Preview lá, tá? Ele mostra como o teu site está ficando no navegador. Aí você vem aqui e fala, eu quero alterar. Você não consegue alterar de forma muito plena, igual. Ó. Então, dinâmica para você ver. Agora, uma outra questão, ó. Eu venho aqui, ó. Eu quero colocar um BR aqui. Vou dar o Shift Enter. Olha lá, passou para a linha de baixo. O que o Shift Enter faz no Dreamweaver? Cria um BR. Então, estou mostrando para vocês, ó, que quem tiver interesse em instalar o Dreamweaver, tá? Também não precisa, pode esperar um tempo, usar o tempo aí que vocês, a hora que vocês quiserem testar isso. Se essa oportunidade de usar esse editor, quando nós voltarmos lá para o ambiente físico, nós vamos usar também ele, né? Para a gente poder fazer as nossas páginas. Então aqui, para você dar um enter aqui, ó. Dei 1, 2, 3, ó. Olha o que ele faz aqui no código, ó. Então ele é bem interessante nessa parte aí. Ele facilita muito a edição de páginas, né? Em alguns casos que eu falei, eu uso muito ele, né? Mas aí vai de cada um. Ele é pesado assim, porque ele precisa de uma máquina. Quer dizer, ele é mais pesado que usar o código, vamos dizer assim, né? Bom. Eu vou agora fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma parte aqui já final para depois deixar vocês, pedir para vocês depois estarem a segunda parte aí, né? Aí vai ser com vocês. Eu quero, tá? Eu quero pegar esse conteúdo aqui, ó, e deixar ele no meio da página. Agora, como que eu faço isso? Eu vou criar uma div que vai agrupar todas as 3 divs que estão aqui, ó. Porque se eu centralizar só o cabeçalho, ele vai vir para o meio, mas e aqui o menu, ó, eu quero que venha todo ele para o meio. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar aqui, na verdade eu vou chamar ele, tá? Professor, o senhor não compartilhou a tela. Ah, peraí. É que eu vou ter que esquecer de... Desculpa aí. Bom, então é o seguinte, ó. Então, só para voltar aqui, ó. Então eu quero centralizar todas as minhas dívidas. Eu não quero centralizar uma só. Senão eu teria que fazer isso individual. E isso, na verdade, quando eu for trabalhar com layout, pode dar problema, porque uma div pode ficar numa posição e outra na outra, né? Dependendo até da dimensão que eu determinei para elas. Então é o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma outra div, tá? Na verdade, não vou criar nem aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Antes da div cabeçalho, vou criar uma outra div. Chamada ela de container, tá? Que container? Container vem de
um local, tá? Que vai ter um conteúdo ali que vai englobar tudo que está dentro dele, vai ficar dentro desse container. Como se fosse uma caixa, tá? Que vai... Tudo que vai fazer parte das dívidas que estão aqui embaixo, o container vai comandar tudo. Então aqui eu fecho embaixo, né? Só que agora, para não ficar muito complicado para mim entender isso aqui, ó, o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Eu dei um tab, tá? Por quê? Porque tudo que está dentro da container, ó, o cabeçalho está dentro da container, o menu está dentro da container e o conteúdo também está dentro da container. Então, essa div aqui, ó, tá vendo, ó? Essa linha vertical que está aqui, fica claro também, tá? Mas isso aqui chama de indentação. Quando eu coloco uma div, tá? E eu quero que as outras que estão dentro dela obedeça o comando, né, dessa principal. Então, quando eu aperto um tab aqui, essa posição que eu estou aqui, ó, na div ID container, quando eu aperto um tab, eu estou criando uma indentação, quer dizer, estou dando um espaço a mais para que fique mais claro. Se eu tivesse aqui dentro do cabeçalho uma outra div aqui dentro, eu apertaria o tab também. Aqui dentro eu crio uma div aqui dentro, para alguma coisa. Eu apertaria o tab também, para ficar sempre indo para a direita. Bom, como eu declarei a div container aqui, eu tenho que também criar no CSS essa div, tá? Então eu venho aqui, ó, sempre na ordem, tá? Para ficar bem alinhado com o que tá lá. Então eu coloquei, ó, container. Bom, vou dar um Ctrl S aqui, vou ver se mudou alguma coisa aqui por enquanto. Não mudou nada, tá? Vou atualizar. Ó, não mudou nada ainda. Embora elas estejam agrupadas. Ah, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui, ó, que eu não mostrei no Dreamweaver, tá? Só para vocês verem como que facilita em alguns casos quando eu uso o div no Dreamweaver, ó. Ó. As minhas divs aqui no Dreamweaver, ela mostra esse tracejado em volta, ó. Então aqui eu sei aonde minhas divs estão definidas olhando no designer. Mesmo que eu não veja o meu código, eu estou dizendo que a minha div está criada independente de eu olhar o código ou não. Então essa é uma outra vantagem que o Dreamweaver tem, tá? Quando eu crio uma div. Outra coisa, ó, vou criar até um arquivo novo aqui, ó. Pegar aqui em HTML. Só para vocês verem que a facilidade que eu tenho. Eu não posso. Ó, eu tenho que vir aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou aqui, ó, inserir, tá? Aqui. Formulário, colocar um formulário, ó. Ó o que ele faz, ó. Inserir um formulário, o que ele fez? Ele já criou meu formulário, tá? Todo com o método post, né? Que não é o padrão, né? O método padrão é o get, mas ele criou como post. Já colocou o nome e o ID para ele. Então aqui dentro, ó, eu tenho um tracejado. Então aqui, se eu clicar fora aqui, ó, já estou fora também aqui, ó. Então se eu vim aqui criar, por exemplo, uma caixa de texto, ó, ela é criada fora do formulário, ó. Então isso já é um indício de problema. Então eu tenho que fazer o que, ó? Pego o form que está aqui, por exemplo. Pronto, agora resolvido o problema. Então, essa facilidade eu tenho nessa ferramenta. Bom, não quer dizer que isso é algo que vai fazer com que o meu site fique melhor que um outro que fez Visual Code, tá? Vai ser também, a gente tem que entender que faz parte daquela questão de cada um usar o melhor que ele acha para ele. Bom. Professor, Dreamweaver é melhor usar quando você já sabe mexer. Sim, sim. Eu estou mostrando só as características básicas dele. Mais para frente, se você estiver instalado ou a gente botar lá no ambiente físico, a gente usa ele, tá? Só para vocês começar a usar ele também, porque aí
vocês vão ganhar produtividade em alguns momentos, mas alguns vão poder falar, mas eu vou querer usar o Visual Code, vou querer usar o Sublime, sei lá, e cada um vai poder usar o que ele acha melhor. Bom, agora ó, falta eu dizer para o meu CSS que a minha div realmente vai ficar centralizada. Então eu vou vir aqui, ó. Peraí, deixa eu. Bom, então aqui, ó, no meu container, eu vou primeiro falar assim para ele, ó. Qual que é a largura do meu site? E é 1200 pixels. Bom, beleza. Então aqui eu defini a largura do meu container. Ó, vou salvar aqui, só que não modificar nada ainda, tá? Embora eu tenha dito para ele que era para uma medida de 1200, só que eu não falei para ele ficar no centro. Aqui embaixo, o que eu vou fazer, ó? Eu vou falar que a margem dele, vou colocar primeiro assim, tá? Vai ser automática na esquerda. Por que automático? Porque ele vai pegar uma margem automática na esquerda e uma margem automática na direita. Isso eu estou ensinando ele a deixar, por exemplo, ele vai ficar, por exemplo, ó, ele vai pegar por base do raciocínio assim, ó. O meu site, ele vai aparecer no meio. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele ficar à esquerda e direita de automático. Então ele pega a esquerda e deixa o espaçamento que ele puder deixar. Então sobrou alguns pixels ali. Olha lá, então ele centralizou. Agora, eu não preciso fazer com a margem esquerda e margem direita automática. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Posso fazer assim, ó. Margem alto. Por quê? Quando eu coloco só margem alto, para ele, a esquerda e a direita já está influenciando. É a mesma coisa que eu falo assim para... Bom, salvei. Atualizei lá. Beleza. É a mesma coisa que eu falar assim aqui pro meu menu, ó. Ó. Se eu colocar aqui, ó. Page de 10, tá? E tirar esse outro aqui, ó. Tô dizendo que o page de 10 pixels, vou dar um Ctrl S. Ó, ele vai dar um page de 10 pixels à esquerda. Ó lá, bagunçou à direita, ó, porque ele aumentou 10 pixels aqui. À direita, ó, porque a minha margem, o meu menu era de 1200. Só que se eu dei page que sem nada, ele colocou 10 pixels em cima, embaixo, à direita e à esquerda. Então tem que deixar claro em alguns casos, quando é à direita, quando é à esquerda, quando é em cima e embaixo. Se eu não falar isso para ele, ele vai fazer geral. Então, page que sem nada é tudo. Tem que falar para ele, ó, acima é 10, embaixo é 10. Isso que eu falei para ele, ó, margem sem nada. Ele entende que é tudo para considerar a largura como margem automática. Entenderam essa questão aqui? Algum comentário aí? Ô, professor, tranquilo. Bom, a última coisa que eu vou passar aqui então, para recapitular a questão do nosso código aqui, ó, é o seguinte, ó. Bom, se eu vim aqui no clicar em sobre, bom, isso aqui é natural que ele vai dar o erro, porque não encontra uma página, nem produto e nem o contato. Bom, eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou pegar, criar, tá? Eu vou até pegar a página home, tá? Pra gente ganhar tempo, vou salvar ela. Sobre. Sobre. Só para ficar nomeado para a gente não ter esse problema de saber se realmente ele vai carregar a página certa. Tirei aqui, eu não lembro aqui, tirei aqui. Produtos, então.
salvar ela como produtos também. E a última aqui eu coloquei como conta, vou copiar e colar, pelo menos a gente deixa o mesmo nome que estava lá. Bom, atualizando. Bom, sobre, ó, tem aquele problema, ó. Ele abriu em cima. Então eu perdi o meu menu, meu iframe, ele não tem mais serventia nenhuma. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Vou colocar aqui então, contato. Vou vir aqui no aqui, home. Bom, então aqui, ó, eu vou fazer isso. Então, como que eu faço para ele abrir dentro do meu iframe? Quem lembra aí? O que eu coloco aqui? Eu tenho que falar para ele assim, ó, abra essa página aqui dentro. O que eu faço aqui? Nessa linha aqui. Tem que chamar o ID do Tem que principal, colocar né? principal. Então, mas principal, beleza, mas qual que é o atributo que eu vou usar aqui? O nome eu sei que é Target. principal, mas target, então, target principal. Isso funcionou. Ah, beleza. Não, peraí. Não, na verdade, isso, tá certo. Bom, beleza, tá vendo? O home funcionou, beleza. Agora eu tenho que vir aqui, vou copiar e colar, porque eu já sei que ele é todos iguais aqui. Então, ó, sobre contato. Bom, então o meu iframe, tá? Ele tá ligando as minhas páginas aqui, tá? Tá funcionando belezinha. E só vou fazer aqui uma outra div, ó. Fazer aquela questão de deixar todos os conteúdos, tá? Salvando aqui, ó. Ó, o meu rodapé está aqui embaixo. Só que agora, o que eu teria que fazer aqui, ó? Teria que vir aqui, ó, também criar, tá? A minha div rodapé. E que colocar 40 pixels para ela. Inclusive aqui, deixa eu ver. Vou usar até o padrão que o pessoal usa. Vou colocar. Eu vou usar aqui, ó. Um text align, né? Center. E aqui também eu vou usar, ó. Veja a questão do meu menu, ó. Vou colocar 20 pixels aqui. Vou fazer esse aqui, ó. Vou até copiar aqui, né? Pra gente usar o mesmo padrão do outro, ó. Ó, vou colocar ele aqui. Rodapé, tal. Ah, tá errado aqui. 20 pixels, 10 pixels. Aqui embaixo, né? Ó, deixa 40 mesmo.
Bom, então, só para a gente finalizar aqui, o que eu ia pedir para vocês fazer, ó? Eu ia pedir para vocês criar já uma estrutura para vocês aí, tá? De um site, usando pode criar uma pasta aí para vocês, que pode ser diferente do que eu fiz, do jeito que você achar melhor. E vocês começar a usar o CSS para vocês começar a praticar. Porque por mais que vocês tenham acompanhado aí, né? Eu espero que vocês entenderam, seria importante vocês utilizar esse conceito aqui para vocês começar a formatar aí, tá? Um conteúdo para vocês. Eu não coloquei nada aqui no cabeçalho, porque é só para dividir os conteúdos, tá? Então aí só para vocês começar a exercitar, que aí amanhã se cada um fizer isso para amanhã, por exemplo, não estou dizendo que é obrigatório vocês fazer, eu ia mostrar alguns detalhes aí, tá? De design nessa página ainda, tá? Questão de a gente melhorar esse visual aqui, né? Colocar algumas coisas diferentes aqui. E depois a gente fazer pelo menos nessa parte de layout com iframe, a gente encerra essa parte aqui, que a gente vai depois colocar, qual que é a ideia agora da gente fazer? O iframe seria o último item, né, da parte básica para a gente ver. A gente estaria pegando todas as páginas que vocês montaram, a gente vai estilizar todas elas, tá? A gente vai usar, eu passei algum pouco de CSS para vocês, mas aí a gente vai usar já o CSS inline, o CSS externo. Eu só passei agora para vocês o CSS interno. Então, o que eu pedia para vocês criarem um exemplo para vocês, só para a gente fechar isso, e amanhã a gente faz o fechamento aí, tá? E aí eu já começo a passar algumas coisas para a gente começar a utilizar o CSS de forma a formatar tabela, formatar formulário, usando todas aquelas páginas lá para a gente começar a estilizar todas elas. Pegar a imagem e deixar elas também com algumas propriedades que a gente vai colocar. Alguma pergunta? Até que horário, professor, para amanhã? Ó, se vocês puderem fazer isso aí até o horário da aula, vocês falar assim, ó, o horário da aula 7 horas tá bom para vocês? Vocês querem que ponham meia hora depois, 7h30? Se tiver ok, a gente marca para 7 horas. Para mim tá tranquilo. Bom, então, tentem então fazer isso aí que eu falei. Qualquer dúvida que vocês tiverem, amanhã durante o dia também, vocês podem tá, ou no Zap mesmo, ou no inbox comigo, lá no Zap, como alguns já fizeram. Eu vou tirando alguma dúvida aí, uma pergunta que vocês quiserem fazer. E eu vou tentar amanhã de manhã, tá? Eu tenho um documento já, algumas coisas de CSS pronta. Eu vou anexar naquele arquivo lá que eu estou montando lá que eu passei para vocês lá no materiais do HTML. E aí eu vou colocando lá algumas instruções para vocês. Embora a gente, olhando na internet, vai encontrar muita coisa, né? Só que tem algumas coisas que eu quero deixar ali explicadas, né? Por mais que eu fale aqui, às vezes a gente acaba esquecendo mesmo. Combinado? Beleza. Bom, então eu vou ficar por aqui. Qualquer coisa, se o Bruno quiser enviar para mim lá o arquivo lá que ele está fazendo, a gente pode ainda. Eu vou dando uma olhada, tá? Depois qualquer coisa eu te procuro aí, Bruno. Aí a gente vai tentando ver aí o que pode ser essa questão que você me falou no começo aí, tá?
Vou mandar agora pro senhor, professor. Se você quiser colocar ele no Teams aí lá no arquivo, você também pode colocar, tá? Ou postar aí no Teams, fica a teu critério aí. Pode? Ou no e-mail mesmo. Tanto, o Teams aí eu já tô nele, então eu já pego por aí mesmo. Só uma coisa, tem mais de uma página? Como é que tá? Como é que tá a estrutura do seu? Não, tem uma página só. Não, então você manda a página e a imagem que você tem lá, Tá. ou as imagens. Aí você pode postar junto, eu dou uma olhada. Agora mesmo já olho, se já postando agora eu já dou uma olhada. Aí os demais, se quiserem sair para fazer, eu vou estar por aqui. Depois eu vou estar com o Teams aberto, eu vou estar qualquer coisa. Quem quiser ficar livre para sair, fica livre, aí depois a gente, qualquer coisa quiser retornar, estou por aqui. Senão nós se encontra amanhã, mesmo horário, para a gente fazer a conclusão nessa parte que eu passei hoje. Vou mandar lá pro senhor já. Tá bom? Então, para quem Tchau, tchau. for sair, boa noite, até amanhã.